Preocupada em atender às crescentes demandas de trabalho do nosso país, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem criado novos cursos e investido em diversas áreas do conhecimento. Foi nesse contexto que, em 2007, surgiu o curso de Museologia, que permite a formação de um profissional ainda desconhecido, o museólogo. O museólogo, o objeto de estudo dele é a memória e os objetos da memória social, né? E o Rio Grande do Sul fez uma aposta na museologia, porque o curso ele é de 1932, então ele já tem mais de 80 anos, né, o curso de museologia, mas ele estava restrito ao Rio de Janeiro e à Bahia, principalmente por causa dos acervos coloniais e santos barrocos e, inclusive, monumentos que são conhecidos como monumentos de pedra e cal, que são casarões e bens arquitetônicos da nossa memória. Então, o curso ele se estabeleceu basicamente para se preservar essa memória. Desde 2008, o Instituto Brasileiro de Museus vem incentivando a criação de cursos de museologia, que, como eu disse, havia 2 cursos de museologia até 2008 e hoje nós temos 13 cursos de museologia. Foi uma área super ampliada, dinamizada em todo o território brasileiro. Porque se percebeu que era um campo que precisava de formação profissional, que havia demanda, que havia falta de profissionais. O que a gente pode dizer hoje em dia é que é uma área ampla. A gente vai ver profissionais se voltando para a documentação museológica, profissionais voltando para estudos de público, estudos sobre patrimônio material, hoje em dia é muito em voga, ambientes virtuais também é uma área bem específica, que tem demanda hoje em dia. Nós temos também profissionais que trabalham com questões de carnaval, é possível, no Rio de Janeiro a gente vê muitos profissionais se voltando para esse tipo de estudo. Nós temos profissionais que trabalham para a área de docência, para projetos educativos, dos grupos sociais e principalmente de acordo com o gosto, com as afinidades que esse estudante vai ter de acordo com o curso. O foco do curso é que o aluno tenha a competência de dar conta das 3 áreas fundamentais da museologia, que são a conservação, quer dizer, dominar o procedimento de conservar, documentar os acervos, que é a pesquisa, ou seja, de qualificar esses acervos, de pesquisar a história e a origem de todos os objetos museológicos do seu entorno, e a comunicação, a terceira área, que seria no sentido de realizar exposições, divulgar, dar visibilidade aos culturais patrimoniais. Nosso mercado ainda é um pouco desconhecido, digamos assim. A gente não tem muito, fora da nossa área, do nosso nicho de atuação, a gente ainda não é muito conhecido, né? Porque o trabalho de um museólogo antigamente era feito por um historiador, um sociólogo, um pedagogo. Então, a gente ainda está buscando o nosso lugar no mercado. E é um mercado que está aberto. Digamos assim, no Rio Grande do Sul, a gente mais ou menos tem um museu para cada dia do ano, então a gente tem muito mercado, fora daqui também. O museólogo também é um teórico da cultura. Ele analisa, ele critica a cultura, ele propõe temas, né? Ele é um criador, porque você tem várias... traduz justamente a preparação do museólogo, né? Para que ele possa passar aquela ideia, se comunicar com o seu público, né? Vinculado ao Departamento de Ciências da Informação, o curso de Museologia da URGS é organizado de forma interdisciplinar e focado nas demandas. O nosso currículo criado no ano de 2007 por profissionais daqui de dentro da Fabico. Eu mesma fiz parte da comissão de criação do curso, mais alguns outros professores que hoje fazem parte do curso também. E como o Sistema Estadual de Museu, tinha um interesse nessa formação. Esse primeiro currículo ele foi pensado a partir de regionais nossas também. Como é um curso novo, a gente vê que cada universidade, na URGS a gente está vinculado ao Departamento de Ciência da Informação, então a gente tem várias relações, comunidade, patrimônio,
Mas o interessante do currículo, que eu acho do currículo da URGS, é que além das disciplinas obrigatórias que ele tem que traçar, tem uma multiplicidade de disciplinas eletivas, que o aluno vai ter a possibilidade de, dentro do seu próprio curso, eleger de acordo com os seus desejos, para formar uma formação que seja de acordo com a sua pretensão profissional, as suas aptidões e os seus gostos dentro dessa área. O currículo da URGS, como é que eu posso dizer? Ele ainda está em formação, a gente é da primeira turma, então a gente já está sugerindo algumas mudanças que a gente viu que não surtiram tanto efeito assim. Mas eu acho que o currículo aqui tem nos dá uma base de conhecimento bem grande, assim. A gente tem várias leituras, vários autores de várias áreas, porque museu não é só museu de história, tem museu da história de medicina, tem museu... Conferir a esse curso novo é uma identidade. Então, eu acho que nós temos aí um caminho bem nítido pela frente, porque a demanda existe. O Rio Grande do Sul tem tradição de conservar os seus bens mais caros, que são a memória. A ideia é que no Rio Grande do Sul, 2 cursos foram criados, né, o primeiro, qualificados. Então, a gente vê vários museus tendo uma intenção de trabalhar e se projetar enquanto museu, cumprir todas as atividades, mas muitas vezes não conseguem porque não tem profissionais que possam colaborar para o cumprimento desse papel. Como construir uma coisa nova realmente, né? Então ela ofereceu muitos desafios realmente, a gente muitas vezes não conseguiu realizar exatamente aquilo que a gente pensava, mas por outro lado eu te garanto, as instituições daqui da região, e a gente conseguiu fazer uma série de convênios, a comunidade porto-alegrense recebeu muito bem o curso, então acho que se nós enfrentamos dificuldades, e enfrentamos certamente, as oportunidades que se abriram nesses 4 anos superam as dificuldades, sem dúvida. Interatividade. Para modificar essa ideia, é preciso aproximar a sociedade desses espaços que preservam a memória e o patrimônio e difundem cultura e conhecimento. A questão de tornar o espaço do museu um espaço atrativo é uma questão chave para o profissional dos museus, não é? E não só torná-lo atrativo, mas também quebrar com todo aquele estigma que ele carrega, que é esse estigma de um lugar de coisa velha, um lugar parado no tempo, um lugar Isso da comunidade. E a gente vai ver desde a década de 80, alguns movimentos anteriores também, mas na década de 80 em específico, uma explosão até do próprio museu, compreendendo esses seus comunitários acontecendo, instituições de memória que acabam se tornando centros de pesquisa e, consequentemente, espaços museológicos. A gente vai ver toda uma movimentação da área em prol dessa relação comunidade-patrimônio, público-museu, tentando somatizar o museu, não visitante. Por que será que ele não vai ao museu? Será que é uma relação de meio se dá e tenta criar estratégias de aproximação e uma relação de identidade, uma relação de pertencimento? Francamente, eu achava que era lugar de coisa velha. Hoje em dia, a minha ideia é totalmente mais contemporânea. Hoje as instituições museológicas estão mais voltadas para o cultural, para a comunidade, para a sociedade. Então, é uma coisa mais perto da população. Antes era uma coisa mais... expõe as reservas técnicas, praticamente. Então, os museus estão mais perto do público. Então, isso é uma coisa que eu não via antes e hoje eu vejo. E os museus, aqui na maioria do Brasil, são gratuitos. Então, é uma forma de conhecimento. Eu acho que até a própria sociedade já vê o museu de forma diferente. O museu já não é mais um lugar de se guardar coisa velha, mas o museu é um lugar de... E, fundamentalmente, existe aí uma diferença entre o conceito histórico apenas por um viés para ser uma casa de múltiplos conceitos, para trabalhar os conceitos multidisciplinarmente, para se ver o fato histórico sobre outros vieses, inclusive problematizando, analisando, criticando. Acredito que posições fazer com que o que está lá na reserva técnica, o que as pessoas não veem com muita frequência, seja exposto. Que mais?
tentar reduzir um pouco algumas galerias que às vezes ficam muito vazias, esse tipo de exposição que atrai o público, que sejam exposições mais de artistas amadores, que sejam mesmo esses artistas do ramo, assim, profissionais, que seja que o pessoal se interesse. O hábito tem que ser construído. Tem a parceria da escola, é importante, e a parceria das famílias, que devem levar suas crianças aos museus. E, por fim, e não seja uma atividade eventual e isolada, mas um trabalho constante para que quem vá ao museu sinta a vontade de ir de novo daqui a 2 meses ou 3 meses e que se vá não encontre exatamente a mesma coisa. A valorização dos museus como espaços que ajudam a construir a cidadania é uma das preocupações de estudantes e professores do curso de Museu pelo Patrimônio, através do ensino e da pesquisa. Um dos grandes trunfos da museologia é essa preocupação da pesquisa, da preservação e da comunicação, não só dos objetos, mas de toda uma memória, de uma história, né? Eu acho que o papel do museólogo é muito por aí, porque o museólogo vai despertar esse pertencimento, atraído por ofertas, vamos dizer assim, mais rápidas e com caminho um caminho fechado. Já a cultura, ela pode dar respostas, ela pode formar o cidadão, ela pode encerrar dentro dela compreensões e lógicas da sociedade. A sociedade ela perdeu um dos mecanismos da memória, que é a transmissão oral. Muitas vezes não sabem as suas próprias histórias, as histórias da sua cidade, das suas famílias. E o processo da construção da identidade ou da identificação pessoal, ele está sempre presente. Então, quem sabe se na falha de outros mecanismos de memória, os museus até mesmo não estejam ocupando um lugar mais importante ainda nas sociedades. Inicialmente, meu conceito de museu, até fiz num trabalho no semestre passado sobre isso, era entediante. Era aquela coisa que tu ia, observava a obra, mas ia para a próxima obra, ia para a próxima e saía. Quando eu ainda era pequeno, eu fui no museu da PUC, aquele museu interativo. Daí comecei a simples olhar, um simples observar. Daí, com o tempo, eu fui me aprofundando mais, ainda mais entrei no curso e vi, olha, as pessoas têm uma visão um tanto que radical de museus. É uma coisa que tu pode aprender, é uma coisa que se tu estudar assim um pouquinho mais, ver as tendências, tu vai achar muito legal a ideia. A minha concepção sobre isso foi: entenda, perceba o que é museu e não fique tratando que aquele domingo chato de chuva é o dia que tu tem que ir. Vai sempre no museu, tu vai aprender sempre lá. Um espaço, talvez não só de cansaço, né, que tem essa imagem, né, mas principalmente um espaço de lazer, um entretenimento que pode levar a uma aprendizagem. Isso eu acho que está sendo trabalhado. É um caminho longo, né? Mas é interessante que a gente já vê público infantil que vai com a escola, leva os pais, aí vai a família descobre que no domingo muitas vezes é gratuito, então é interessante essa relação que vai se construindo e esse desejo de pertencimento e essa rotina vai sendo criada. Para conhecer